Bom dia a todos, meu nome é Ellen, eu sou nutricionista, doutoranda em Nutrição e Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. E hoje eu vim aqui para poder falar um pouquinho com vocês sobre a alimentação saudável como uma estratégia nutricional no tratamento do câncer de mama. E aí é um convite, para uma reflexão, considerando que nós começamos o mês de outubro, que é um mês muito importante, porque é um mês em que nós vamos conversar um pouco mais sobre estratégias de prevenção e o combate ao câncer de mama. Antes de falar um pouquinho mais sobre a nutrição e adentrar esse mundo de possibilidades que a nutrição traz, é muito importante nós relembrarmos ou considerarmos algumas questões que estão relacionadas à carcinogênese. E o que é esse processo? É o processo de desenvolvimento do câncer. Então, vai ser um conjunto compartilhado de comportamentos celulares anormais, que são aqueles que se destoam daquilo que nós esperamos dentro de um processo, de uma divisão celular normal. Quais são as principais características, então, desse processo? Nós temos a divisão celular acelerada e a invasão desse tecido circundante que estão associadas às mudanças do DNA. Essas células anormais, elas começam então a se proliferar e com o tempo, com a progressão, elas vão começar então a invadir outros tecidos, que é justamente o que nós vamos chamar de metástase. Esses processos, eles desenvolvem-se quando o controle do comportamento normal dessas células falha, por vários motivos que nós vamos conversar um pouco mais também. Então, a célula mutante, ela tem essa característica muito marcante, que é desse comportamento anormal e a partir dela, essa característica normal vão ser passadas aí para as células filhas. Geralmente, é o resultado do acúmulo de um dano genético nas células ao longo do tempo. Por isso que muitas vezes, quando o câncer ele já é identificado, muitas vezes acontece dele ser identificado em estágios avançados, porque esse processo leva tempo. Por isso a importância de se trabalhar principalmente em cima da prevenção. Essa figura, ela ilustra um pouco cada uma das características relacionadas ao processo da carcinogênese. Então, nós temos características promotoras que estão relacionadas a esse processo de iniciação, que é quando essa célula ela tem características que começam ali a se tornar anormais. Quais são essas características promotoras? Nós temos a inflamação, promotora de tumor, e a instabilidade genômica e mutação, que ao longo do tempo vai se tornar aí, então um processo irreversível, uma vez que esses fatores genéticos foram transferidos para as células filhas e essas células filhas elas seguem na proliferação celular. Essas células com características anormais, então, elas se tornam resistentes à morte celular, certo? Então, elas deixam de sofrer, elas ficam resistentes à apoptose, que é um processo normal e natural para renovação de células, mas essa célula cancerígena ela vai se tornar resistente a isso. Segue, então, com a desregulação do metabolismo celular, já seguindo para um estágio mais avançado. Nós teremos também uma manutenção da sinalização proliferativa. Então, muitas vezes, esse processo também de sinalização de que algo não está certo, de que tem algo errado, também vai começar a falhar. Segue o escape de supressão e crescimento, Então, essa célula ela passa a crescer e se desenvolver. E, inclusive, muitas vezes, a adquirir características de células normais. Ocorre, então, o escape à destruição imune. Então, novamente, o sistema imune, por algum motivo, por vários motivos, ele acaba não reconhecendo essa célula cancerígena e ela segue aí no seu processo de proliferação. E aí, finalmente, atingindo os tecidos circundantes.
Essa outra imagem, ela ilustra muito bem também o passo a passo de todo esse processo. Então, o processo de carcinogênese, ele é marcado por 4 outros processos, que é esse processo de iniciação, que é quando a partir de uma célula que adquire essa característica, né, essa falha ali no processo genético. Então, essa célula que faz parte da iniciação, ela então vai dar origem às células filhas, que então vai promover esse processo de levar adiante essas características anormais, essas características que vão dar origem ao câncer. Então, segue o processo de promoção, então, a progressão do tumor. Esse tumor, de fato, ele vai tomando forma porque ele passa a se proliferar cada vez mais, até que, finalmente, ele vai atingir, cair na corrente sanguínea e, a partir disso, ele vai extravasar para outros tecidos, que é quando, então, nós temos o processo de metástase. Só que é importante nós lembrarmos também que não existe uma característica única que vai ser fator de risco ou que vai dar origem a esse processo de mutação e de fazer com que essas células, elas possam adquirir características anormais. Nós temos vários fatores que são responsáveis e que, em conjunto podem causar o câncer. Então, nós temos aí fatores do próprio hospedeiro, como, por exemplo, fatores genéticos, que são aqueles que vão ser herdados mesmo, né? Características herdadas de pais, né? E outras características genéticas. Nós temos fatores dietéticos e comportamentais, e aí, nesse contexto, nós vamos presenciar um papel muito forte e importante da nutrição nesse processo, e fatores ambientais, como, por exemplo, exposição a fatores radioativos e outros fatores externos também, aos quais o indivíduo ele pode ter sido exposto ao ambiente. É importante nós lembrarmos também que as nossas células, o nosso organismo, muito inteligente que ele desenvolve características de proteção contra esses danos. E aí o câncer, né, o processo de carcinogênese, ele começa a ir para frente, a avançar, à medida que essas proteções, elas falham. Então, nosso corpo ele tem várias formas de tentar combater esses danos. Um deles é por meio da eliminação, ou desintoxicação de agentes externos que podem causar danos ao DNA, por meio, por exemplo, das enzimas antioxidantes. Então, muito se fala no sistema antioxidante e na sua efetividade. Então, nós temos enzimas que elas têm a função de combater aí espécies reativas de oxigênio que, ao longo do tempo, poderão lesionar macromoléculas e suas estruturas, assim como o DNA. Então, essas enzimas elas vão atuar nesse combate aí a combater essas espécies reativas de oxigênio. Nós temos também formas de reparação de danos ao DNA, de forma que, naquele momento da transcrição, essas características elas não serão transmitidas às células filhas. Então, parando ali esse processo de carcinogênese. Então, isso é uma outra forma que nós temos de proteção e combate a esses danos. E, por último, uma outra forma muito efetiva é a garantia de que essas células, já com DNA danificado, elas não sobrevivam, por meio, então, do processo de apoptose. O corpo reconhece aquela célula como estranha e essa célula ela não se desenvolve, né? Ela vai, então, entrar para um processo de morte celular. Como eu falei alguns slides atrás, algumas células elas conseguem, então, driblar esse sistema. Então, elas conseguem resistir a esse processo de morte celular, dando aí, então, continuidade a esse processo de promoção e progressão do câncer. Agora, no mês de outubro, nós já tivemos o lançamento desse manual, que acontece todos os anos pelo Ministério da Saúde, né, por meio do Instituto Nacional do Câncer. Então, eles já lançaram o manual desse ano, de 2022, com o tema Câncer de Mama. Vamos, então, falar sobre isso, que é justamente a nossa proposta de hoje, falar um pouco mais
do câncer de mama e da nutrição nesse contexto. Então, o que é o câncer de mama? Ele é considerado um grupo heterogêneo de doenças com comportamentos distintos. Por meio desses comportamentos distintos, né, é importante lembrar que o processo de carcinogênese ele é o mesmo, porém a manifestação ela vai se dar aqui no câncer de mama de diversas formas e por meio de diversas características morfológicas. Essa característica, né, muito diversa que tem o câncer de mama, consequentemente dará muitas diferenças nas respostas terapêuticas, sendo então propostas aí diversas terapias a depender de como que ele é expresso em cada indivíduo. Então, o câncer de mama ele é marcado por hiperplasia, por um processo de hiperplasia atípica, pelo carcinoma in situ e carcinoma invasivo. O carcinoma ductal infiltrante é o tipo histológico mais comum de câncer de mama que nós encontramos, sendo aí responsável por 80 a 90% do total de casos. O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo todo. E em 2022, existe essa estimativa de 66.280 casos novos, certo? Aqui eu trago uma estatística por regiões no Brasil, e aí como nós podemos perceber, quando nós pensamos aqui em taxas brutas, né, em porcentagens, nós temos aí a região sudeste liderando essas taxas com aproximadamente 81%. E aí pensando a nível de Brasil, nós temos aí taxas brutas de 61%. De incidência do câncer de mama para este ano. Quando nós pensamos em mortalidades, essas taxas em algumas regiões, e aí é o que esse gráfico traz, né? Cada cor representa uma região do Brasil, sendo que o Brasil é essa faixa laranja, e o que nós podemos então tirar de mensagem desse gráfico no que se refere à mortalidade? Que na maioria das regiões, com o passar dos anos, e aí aqui nós temos um marco até 2020, as taxas de mortalidade elas crescem de maneira progressiva. Sendo que na região sudeste e na região sul, que são as duas linhas acima, sempre se mantiveram maiores quando comparado às outras regiões do Brasil e elas se mantêm de alguma forma estáveis ao longo dos últimos anos. Mas o que é importante notar? Que essas faixas elas sempre foram maiores quando comparadas às outras regiões. Isso, né, no que se refere à mortalidade. Essa mortalidade proporcional por câncer em mulheres é responsável por uma grande, se não a maior causa de óbito em mulheres no país, né? Então hoje representa o câncer de mama, especificamente, né, esse tipo de câncer em mulheres, ele ocupa o primeiro lugar no país, certo? Representando aí 16,3% do total quando nós comparamos com outros cânceres e com outras causas de mortalidade em mulheres. E aí nós temos alguns sinais e sintomas do câncer de mama que são específicos desse tipo de câncer. E o Ministério da Saúde, o INCA, todos os anos traz as suas propostas realmente com esse estímulo à prevenção, ao rastreamento desses sinais e sintomas. Uma vez que quanto mais cedo são identificados, maiores são as possibilidades e mais sucesso o tratamento do câncer de mama terá, certo? Então, esse caroço, né, que é esse nódulo endurecido e fixo, geralmente indolor, na região das mamas, é o principal sintoma. Alteração no mamilo, isso também é um sintoma, né, um sinal que pode ser característico do câncer de mama. Pequenos nódulos na região das axilas ou no pescoço, principalmente após, né, para aquelas mulheres que estão em período fértil, que tem todo esse ciclo, né, que ainda não tem nenhuma mudança, após o período menstrual, esses nódulos eles permanecem. Saída espontânea de líquido, né, ali dos mamilos, e a pele da mama com características que são parecidas com casca de laranja. A região ela torna-se endurecida, avermelhada,
com uma certa hiperemia. Então, tudo isso, em conjunto ou não, pode ser características relacionadas ao câncer de mama e que precisam de rastreamento assim que identificadas. É importante lembrar duas questões muito importantes. O câncer de mama, ele pode acontecer em maior prevalência em determinadas faixas etárias, que é a partir ali dos 50 anos em diante, mas pode também ocorrer em mulheres mais jovens. Então, a idade, ela vai ter ali uma faixa etária em que ocorre, né, os casos de câncer em maior frequência, mas não é característica única de determinadas faixas etárias. Então, não quer dizer que apenas o fato de ter 50 anos ou mais é somente esse grupo que é de risco, né? Todas as mulheres, elas precisam ter esse monitoramento. No entanto, a mamografia, né, que é um procedimento aí de rastreamento do câncer de mama, recomenda-se que a partir de determinadas faixas etárias ele seja realizado. Não necessariamente toda mulher jovem é, né, uma candidata para a realização desse exame. Isso tudo vai depender de localização aí, de identificação de sinais e sintomas nas consultas médicas, né? Então, é preciso que se tenha indicação médica para a realização desse exame, mas o que, né, eu quero relembrar aqui é que nós não podemos ficar focadas que somente uma faixa etária específica tem esse risco, né? E mais uma característica muito interessante é que o câncer de mama, ele não é exclusivo das mulheres. Em homens também pode acontecer. No entanto, o percentual, ele é muito pequeno quando comparado aí ao câncer de mama que ocorre nas mulheres, certo? E aí nós agora vamos começar então especificamente a pensar um pouco mais em nutrição, né? Agora depois de todas essas explicações, de trazer um pouco mais dessas características fisiopatológicas. Então, quando nós falamos de fatores de risco, uma vez que fatores ambientais, assim como fatores dietéticos, eles podem ser fatores de risco, então nós conseguimos então enxergar possibilidades de trabalhar em cima desses fatores de risco. Então, já se sabe que a manutenção do peso corporal, a prática de atividade física, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, assim como evitar o tabagismo, pode ajudar a reduzir o câncer de mama. Nós sabemos também que a amamentação, ela também é considerada um fator protetor. Então, agora nós vamos falar um pouquinho mais de cada uma dessas questões. Esse conjunto de evidências, apesar de nós termos ensaios clínicos e termos evidências nesse sentido, as evidências elas não provam exclusivamente que a dieta, a nutrição e a atividade física elas vão ser a causa específica do câncer de mama. Ou simplesmente são eles os principais fatores que vão proteger contra ele. Nós sabemos que existe um conjunto de evidências nesse quesito. Então, não vamos aqui ficar pensando em causas isoladas, mas sim num contexto, uma vez que o processo de câncer, a carcinogênese é um processo complexo. Então, nós não podemos pensar em apenas um fator responsável por aí desencadear o processo de carcinogênese. Os estudos também, experimentais principalmente, né, que são os estudos padrões ouros que nós temos aí nessa temática, são exposições complexas e que muitas vezes, quando nós pensamos em seres humanos, são difíceis de controlar. Então, é preciso também levar isso em consideração. Dentre as pessoas, tanto as pessoas que têm ali, né, esse processo de identificação do câncer, quanto aqueles que passaram pelo processo de tratamento, nós vamos considerar que essas pessoas, eles são sobreviventes de câncer. Então, esse termo, né, que o próprio manual traz, abrange pessoas em uma variedade de circunstâncias, que vão desde o diagnóstico até aquelas pessoas, né, que já estão aí em fim de vida. Cada estágio de sobrevivência, ele tem suas próprias características, então nós não podemos generalizar, né, uma vez que as intervenções
principalmente médicas, clínicas, elas também vão variar aí a depender do estágio em que a pessoa se encontra. Fatores como a gordura corporal e a atividade física predizem com confiança importantes desfechos para pessoas com câncer de mama e outros cânceres antes do diagnóstico, porém, falar que mudanças nesse sentido vão alterar os fatores após o diagnóstico, eles vão alterar o curso do câncer, é limitado. Então, eu não posso aqui garantir ou falar que se a pessoa começar a praticar mais atividade física ou se a pessoa fazer a manutenção do peso, né, reduzindo gordura corporal, que isso vai mudar o curso do câncer, né? Ainda é muito cedo para falar até que ponto essas intervenções elas podem aí mudar o curso da doença. Nessa perspectiva, então, nós vamos trabalhar, principalmente agora, puxando um pouco do lado para a nutrição, nós precisamos trabalhar em cima de objetivos realistas e realizáveis. Os sobreviventes de câncer, eles são, então, encorajados a seguir recomendações gerais para a prevenção do câncer. E nós já temos muitos estudos e estudos promissores nessa perspectiva. Seguir essas recomendações, né, elas também vão ajudar a reduzir o risco a outras doenças crônicas não transmissíveis, que muitas vezes, nesses indivíduos que têm câncer, outras doenças elas também podem estar ali presentes. Ou, com essas medidas preventivas, nós poderemos atuar ali como uma forma de prevenir o aparecimento dessas outras doenças. Diabetes, hipertensão arterial sistêmica, a própria obesidade. Então, esse conjunto de medidas, de uma maneira direta ou não, vai estar agindo ali também como uma maneira preventiva para essas outras doenças crônicas. De uma forma geral, o que nós temos, né, quando nós pensamos em nutrição? A primeira coisa que nos vem é a importância de uma dieta rica em nutrientes. Então, dentro dessa perspectiva, o que nós temos? Alimentos e bebidas com altas concentrações de vitaminas e minerais, fibras dietéticas e sem esse excesso de sal, gorduras saturadas ou trans, açúcares simples, principalmente aquele açúcar de adição e amidos refinados. Quando nós pensamos em recomendações, um manual muito importante que foi lançado pelo INCA em 2020, ele traz uma série de evidências científicas e traz 10 recomendações muito importantes, tanto no sentido da prevenção e recomendando também que indivíduos, né, uma vez diagnosticados com câncer, que eles possam também seguir essas recomendações. É claro, né, pessoal, que nós sempre precisamos pensar também que depende de cada tratamento. Muitas vezes, algumas recomendações elas poderão aparecer ali para um indivíduo em maior ou menor proporção. A ideia aqui é nós pensarmos no holístico, né? No tratamento holístico, no tratamento nutricional como um todo. Mas, a depender ali de cada caso, esse indivíduo ele vai precisar, né, de adequar esse tratamento nutricional de acordo com a sua particularidade, ok? Pensando que a gordura corporal, né, muito se fala e muito se sabe já da sua relação, não ela sendo única, né, mas evidências que associam a gordura corporal a muitos tipos de câncer. Uma das primeiras recomendações que o manual traz, que o Ministério da Saúde recomenda, é justamente essa questão do ter um peso saudável, de manutenção desse peso, certo? E junto a essa recomendação de um peso saudável, a importância de ser fisicamente ativo. Quando se fala em fisicamente ativo, é ter ali, no mínimo, a atividade física de uma maneira moderada. Lembrando que atividade física e exercício físico são coisas diferentes, tá? Então, aqui eu trago fotos, né, de formas que nós podemos nos manter fisicamente ativos, certo? Então, quando eu falo de musculação, vai ser ali, dependendo da frequência, né, e da intensidade, nós vamos considerar já o exercício físico. Ou
a pessoa nos conta, eu gosto de dançar de uma maneira frequente, então talvez isso já vai ser considerado ali uma forma de atividade física. Movimentar-se dentro de casa, varrer o quintal, limpar a casa, né, ficar de pé ali realizando atividades na cozinha ou no quintal. O simples fato de levantar todos os dias e arrumar a cama, isso já são características que mantêm a pessoa ativa. Então, são características aí que nós precisamos nos atentar. Ser fisicamente ativo, pessoal, reduz de 49% a 69% o risco de se desenvolver câncer de mama. Então, a atividade física, né, e mais especificamente o exercício físico, se mostra aí como um importante fator dentro do processo de tratamento do câncer de mama e, mais do que isso, como prevenção ao câncer de mama, certo? Então, é um fator muito marcante a atividade física nesse processo e muito importante também, que deve estar associado à alimentação, que deve estar associado ao processo de nutrição. A outra recomendação também muito importante, né, dentre as 10 aí que o Ministério da Saúde recomenda, nós temos também o consumo, a recomendação do consumo de uma dieta rica em cereais integrais, vegetais, frutas e leguminosas. Aqui, por que é tão importante manter uma dieta tão rica e tão colorida? Quanto mais colorido o nosso prato, mais nutrientes ele tem. Então, principalmente aí nos cereais integrais, nos vegetais e nas leguminosas, nós teremos aí grupos de macronutrientes muito importantes, que são dos carboidratos, proteínas e lipídios, que vão ser responsáveis, principalmente quando eu penso em carboidratos, no fornecimento de energia, certo? Quando eu penso nas proteínas, essas funções, né, que são as grandes funções do nosso corpo de sustentação e locomoção, assim como as funções estruturais, o nosso corpo, todas as nossas estruturas, elas contêm proteínas na sua composição. E pensando nos lipídios, eles também são importantes, porque eles vão atuar aí no controle da temperatura, como uma forma de proteção. Então, todos os macronutrientes, eles têm a sua importância, certo? E as vitaminas e minerais, né, que elas também vão estar presentes nesses alimentos e elas vão atuar principalmente na regulação de processos metabólicos, na regulação de enzimas, né, na regulação de hormônios, todos muito importantes aí para o funcionamento normal do nosso corpo. As enzimas antioxidantes que eu falei lá atrás, que são responsáveis aí por combater essas espécies reativas de oxigênio que nós temos no nosso corpo de uma maneira muito eficiente, elas precisam de determinados micronutrientes, elas precisam às vezes em maior ou menor proporção do selênio, do zinco, certo? Então, tanto os minerais quanto as vitaminas, elas são essenciais nesse processo. E aí aqui eu trago alguns exemplos de micronutrientes que estão relacionados a funções do nosso corpo. Vitamina A, ela está relacionada aí à visão, à formação da pele. A vitamina C, ela está muito relacionada, certo, com essas questões de imunidade. A vitamina D, juntamente com o cálcio, nós vamos ter aí os atores, né, da saúde óssea. O ferro, que é um mineral, como um fator aí de prevenção à anemia por deficiência de ferro. Então, é muito importante nós olharmos para os nutrientes, não isoladamente, mas como todos importantes e todos com funções dentro de um conjunto. Em conjunto, eles vão então realizar essas diversas funções. Muitas vezes, o que nós temos percebido é o foco em fatores únicos, né? Esse fator ele vai ser o responsável por resolver esse processo. E o que as evidências têm mostrado cada vez mais é que o conjunto é mais importante, que nós precisamos olhar para a nossa alimentação como um todo. Então, quanto mais natural, colorido e variado for o seu prato, mais equilibrada e saudável será a sua alimentação. Então, a alimentação saudável
não vai ser aquela composta por um único nutriente ou aquela alimentação que se baseia no uso de suplementos. Não é isso, mas é aquela alimentação capaz de suprir as necessidades do organismo como um todo. Importante também nesse processo manter a hidratação adequada, certo? Então, não podemos falar somente, fibra dietética. Então, não vamos falar somente da fibra e do consumo dela, mas também da importância da hidratação, uma vez que a hidratação é essencial para esse processo ali, de digestão das fibras lá no nosso intestino grosso. Então, a hidratação, por vários motivos, o nosso corpo aí, ele é formado com um percentual muito importante de água, então nós precisamos constantemente repor as nossas reservas. Então, hidratar-se é essencial, seja para indivíduos que estão no tratamento do câncer, seja ali nas estratégias, para a prevenção de outras doenças e tratamento de outras doenças. Existem casos que, por algum motivo, esse paciente vai precisar de restrição hídrica ou não, mas é importante nós voltarmos para o foco aqui, que é o da prevenção e do tratamento do câncer de mama. Além disso, nós também temos, como muito importante, esse reforço à limitação de consumo de fast food e outros alimentos processados e ultraprocessados. Lembrando, pessoal, que quanto mais ingredientes esse produto, que nós vamos comprar lá no supermercado, quanto mais ingredientes esse produto tem no rótulo, mais ultraprocessado ele vai ser, certo? E que aquele primeiro ingrediente da lista, ele é o que está em maior quantidade. Então, é preciso que nós saibamos ler rótulos e que nós possamos incentivar cada vez mais os nossos pacientes nas atividades de educação nutricional a leitura de rótulo. É importante que as pessoas consigam cada vez mais fazer a interpretação do que se está sendo consumido. Outra recomendação também proposta pelo Ministério da Saúde, por esse manual que foi proposto pelo INCA em conjunto com outras sociedades, é limitar o consumo de bebidas açucaradas, assim como limitar o consumo de produtos embutidos, certo? E são eles, aqueles produtos que foram adicionados ali sal em sua composição como uma forma de aumentar o tempo de vida, de modificar o sabor. Então, nós temos aí também produtos defumados, certo? Então, produtos como presuntos, peito de peru, calabresa, salsicha, todos esses produtos, eles estão dentro dos embutidos, tá? Então, nós precisamos ficar atentos também a esse consumo, porque muitas vezes esse paciente, ele vai trazer para nós, ali no momento do nosso diagnóstico nutricional, da nossa consulta, ele vai trazer essas informações. Então, se ele não fala, nós precisamos perguntar, ok? Além disso, e aí quase finalizando aí as 10 recomendações que foram propostas, nós temos também como proposta limitar o consumo de bebidas alcoólicas, Isso já é algo que é muito estabelecido ao longo dos anos, e não usar suplementos para a prevenção do câncer, uma vez que nós não temos recomendações fortes o suficientes para dizer, olha, esse suplemento, de fato, ele vai auxiliar na prevenção, ele vai evitar. Nós não temos evidências para isso. O que nós temos? Que os suplementos, eles vão ser necessários mediante a deficiência naquele indivíduo, certo? E para saber se existe deficiência ou não, é preciso de uma série de fatores. É preciso de exames bioquímicos, é preciso de ter ali informações suficientes do consumo alimentar desse indivíduo, certo? Então, para falar de deficiência de nutrientes, seja eles, macro ou micronutrientes, principalmente os micronutrientes ou outros nutrientes essenciais, nós precisamos de ter todas essas informações do indivíduo. Então, não é algo simples de ser feito, ok? Então, não usar suplementos para a prevenção do câncer, a não ser que se tenha sido constatada na consulta nutricional, na consulta médica, alguma deficiência.
Para as mães, um recado muito importante: amamentar o seu bebê se puder. Então, muitas pesquisas já foram realizadas nessa perspectiva de que a amamentação ela é um fator protetor. Só que aqui, o que eu chamo a atenção, né? E essa frase o manual traz: se puder, porque nós sabemos, né, que por N motivos o processo de amamentação, né, pode acontecer alguma coisa ao longo desse processo, né? Por motivos relacionados à mãe, por outros motivos, né, que talvez possa, né, a mãe daquele momento ela possa estar impedida de amamentar. Então, a mãe ela não deve se sentir culpada se esse processo ele não acontecer, certo? O que é importante nós sabermos? Que dentre os inúmeros benefícios da amamentação, ela também é um fator protetor para o câncer de mama, tá? E por quê? Durante o período de amamentação, nós temos essa questão de taxas de alguns hormônios estarem diminuídas, tá? Como, por exemplo, o estrogênio. Ao inibir a ovulação, a amamentação ela reduz a exposição ao longo da vida ao efeito mitogênico dos estrogênios. O que muito se fala dessa relação entre estrogênio e câncer de mama? Porque ele, né, enquanto um hormônio, o estrogênio, ele pode... Tá, pessoal? Então, aqui é importante sempre usarmos com cuidado esses termos. Então, ele vai atuar ali nessa proliferação de células. Então, o que se fala? Que se já se tem, muitas vezes, alguma célula que tem alguma característica mutante, que tem algum comprometimento ali da sequência de DNA, uma vez que que o estrogênio ele vai ali atuar nesse processo de mitose, então que a amamentação, uma vez que ela diminui esse hormônio, né, por um certo período de tempo, então essa mitose, ela também vai reduzir, ela também vai minimizar, né? Então, assim, é muito importante que nós sempre vamos ter esses termos, que pode ser, né, que as evidências apontam. Então, nós temos essas recomendações, essas evidências, tá? Há também, né, durante o período de amamentação, a redução das concentrações séricas de insulina. E aí também já se sabe que o excesso de insulina pode influenciar no maior risco de desenvolvimento do câncer de mama. Mais uma vez, pessoal, vamos nos atentar ao termo, né? Pode influenciar, não quer dizer que vai. A sucção do bebê, ela ainda gera um processo natural de esfoliação e remoção de células. E células, inclusive, com características alteradas. Então, essa remodelação que acontece diariamente, né, ali nos ductos, isso também pode ser um fator protetor aí contra células com características alteradas. Então, essas são algumas características que o processo de amamentação ele pode estar ajudando, né, como uma forma de combate aí ao câncer de mama. Então, novamente, pessoal, é muito importante nós sabermos que cada mulher, que cada mãe, ela vive, né, uma situação. Então, nós precisamos considerar também sempre isso, tá? Então, já caminhando para o fim da nossa apresentação, é muito importante, antes de nos perguntarmos o seguinte: alimentos, nutrientes ou outros componentes específicos dos alimentos são fatores únicos e singulares no desenvolvimento de câncer ou na proteção contra ele? A resposta é não, tá? Mas sim, nós precisamos pensar cada vez mais que diferentes padrões dietéticos associados à atividade física, quando combinados, eles sim, essa combinação sim é que vai criar um estado metabólico mais ou menos propício para a aquisição das alterações genéticas e epigenéticas que vão estar, né, relacionadas ao processo de desenvolvimento anormal das células, tá, pessoal? Então, a nutrição é um componente muito importante nesse processo, mas nós precisamos pensar na nutrição como um todo, tá, pessoal? Então, na ausência de uma verdadeira deficiência nutricional, essa resiliência corporal, ela não vai depender apenas de um fator, de um nutriente específico,
certo? Mas sim do contexto. Então, não adianta um indivíduo que, por exemplo, ele suplementa ali o ômega 3, mas ele não come adequadamente. Ele não tem uma ingestão mínima de carboidratos, de proteínas e de lipídios que vão compor uma alimentação saudável. Então, a mensagem principal que deixo aqui hoje, né, para todos nós, esse foco holístico sobre os determinantes da resiliência aos estímulos externos e endógenos pode ser muito mais frutífero do que pensar em um nutriente isolado ou de uma medida isolada. Certo, pessoal? Então, precisamos conversar sobre o câncer de mama, é preciso, né, nos informar mediante qualquer dúvida e compartilhar essas informações. Essa foto aqui, ela é do manual deste ano, né, da campanha aí do mês de outubro. E aí, mais uma vez, reforçar que a saúde é um direito da população e é dever do Estado. Então, para qualquer dúvida, procurem os serviços de saúde, né? Principalmente aquele que estiver mais próximo da sua casa. O que nós não podemos permanecer é na desinformação. Precisamos cuidar da saúde todos os dias, né? Então, quando o câncer de mama ele é descoberto no início, há mais chances de cura, né? Isso já é um fato, isso já se sabe com toda certeza. Então, agradeço pela atenção de todos e desejo uma excelente semana e até a próxima. Obrigada!